crianças! Sejam bem-vindos ao canal 100% Jesus Kids. E hoje eu vim trazer mais uma história para vocês. Hoje eu vou contar a parábola dos talentos. Você sabe o que é talentos? Fica ligado na história que você vai entender. E a história começa assim. Um certo homem, este homem aqui, criança, ele era um homem muito rico. Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha também muitos empregados, né? Ele tinha muitos servos. E aí, um belo dia, crianças, ele resolveu fazer uma longa viagem. Ele tinha que ir até uma cidade e essa cidade era muito longe. E ele iria levar muito tempo para retornar para casa. E aí ele teve uma grande ideia. Ele resolveu chamar os seus 3 melhores servos, aqueles que ele mais confia, para fazer sabe o quê? Para cuidar do dinheiro dele. Naquela época, crianças, o dinheiro eles chamavam de talentos. Então, os servos iam cuidar dos talentos desse senhor. E aí ele chamou os servos. Aí veio aqui o primeiro servo, o segundo servo e o terceiro servo, né? E aí ele foi conversar com seus servos. Servos bons e fiéis, né? Preciso fazer uma viagem e essa viagem é muito longa. Então eu vou confiar sobre a mão de cada um pouquinho dos meus talentos, do meu dinheiro. E aí o chefe entregou para o primeiro servo, que é este aqui, 5 talentos, crianças. 5 moedinhas dessas de ouro. Vou pôr aqui na bolsinha dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5 talentos. E para o segundo servo, ele entregou 2 talentos. 1, 2 talentos. E para o terceiro, ele entregou 1 talento. E aí, o chefe se despediu e disse para os servos: vocês cuidem muito bem dos meus talentos, trabalhem, multipliquem, porque quando eu retornar de viagem, vocês vão ter que prestar conta desse dinheiro, hein? Tchau! E deu tchau para eles e foi para sua viagem. O primeiro servo, crianças, ele pensou: eu vou trabalhar, vou comprar uma terra, vou fazer plantação, vou vender muita plantação, né, muito trigo, e vou investir esse dinheiro e vou ganhar muito dinheiro, multiplicar para quando o meu chefe voltar, ele ficar muito feliz. E ele foi trabalhar. O segundo servo pensou a mesma coisa. Vou trabalhar, investir, multiplicar esse dinheiro para quando o meu chefe retornar, ele ficar muito feliz. E ele foi trabalhar também. O terceiro servo, ele pensou, sabe o que, crianças? Ele pegou aquele talento que ele recebeu, em vez de ele investir e trabalhar como os outros 2 servos, sabe o que ele fez? Ele enterrou. Foi lá na terrinha, cavucou e enterrou a moedinha. Sabe por quê, criança? Ele tinha muito medo do chefe dele, porque ele achava que o chefe dele era muito bravo, muito exigente. E aí ele falou: se eu perder esse talento, o meu chefe vai ficar muito bravo comigo, vai me mandar embora. Ele é muito exigente, então eu vou enterrar aquela moeda e quando ele voltar, eu vou devolver aquela moeda para ele e assim ele vai ficar feliz. E será? Vamos ver, né? E aí passou-se um longo tempo, o chefe retornou à sua casa. Olha aqui o chefe. E aí ele chamou os servos. Servos bons e fiéis, venham prestar conta dos talentos que lhe dei. E aí veio o primeiro servo, veio o segundo servo e o terceiro servo. E aí ele perguntou para o primeiro servo: servo bom e fiel, o que fizeste com o talento que te dei? E aí o servo: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Está aqui 1, 2, 3,
4, 5 talentos que me deste. E eu trabalhei, investi e consegui mais 5 talentos. 1, 2, 3, 4, 5 talentos. E o chefe, é claro, ele ficou muito feliz. E ele disse para o servo: servo bom e fiel, foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha festejar comigo. E aí o servo foi muito feliz lá para a festa. O segundo servo, o que será que aconteceu, hein? E aí o chefe perguntou: servo bom e fiel, o que fizeste com os talentos que lhe dei? E aí o servo respondeu: o Senhor me entregou 2 talentos. Está aqui. 2 talentos. E eu trabalhei, multipliquei e consegui mais 2 talentos, chefe. Agora ficaram 4. Naquela época, crianças, um talento, uma moedinha dessa de ouro, valia muito, mas muito dinheiro mesmo. Então ele conseguiu 4. E o chefe ficou muito feliz. E ele falou: servo bom e fiel, foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha festejar comigo. E o servo, muito feliz, foi para a festa também. E o terceiro servo, que será que aconteceu, né? E ele perguntou: servo bom e fiel, o que fizeste com os talentos que lhe dei? O servo disse: Senhor, o Senhor me deu 1 talento. Eu fiquei com muito medo, Senhor, de investir, de perder esse dinheiro. E o Senhor fica muito bravo, porque eu sei que o Senhor é muito exigente. E por isso eu enterrei esse talento. E agora estou te devolvendo esse talento. E aí o chefe ficou muito zangado, ficou muito bravo com ele e disse: servo mau e infiel, preguiçoso, por que você não trabalhou como os outros 2? Ou ao menos colocou no banco para gerar uns juros? Servo preguiçoso, por isso agora eu estou te mandando embora. Ele foi mandado embora, crianças, e aí ele foi embora. Então, crianças, o que será que Jesus quis dizer com essa história para os seus discípulos, hein? Vou explicar para vocês. Então, crianças, o Senhor Jesus explicou para os discípulos o sentido da história. Os talentos da história representam o meu talento, o seu talento. Qual que é o seu talento? Né? Cada um de nós, né, de você, tem um talento diferente, né? Tem um jeito especial. Tem muitas crianças que gostam de desenhar, gostam de pintar, de cantar, de tocar violão. Qual que é o seu talento? Pensa aí no seu lugar. Depois você pega uma folha e escreve todos os seus talentos para ver quantos talentos você tem. Tem muitas crianças que têm muitos talentos e tem outras que têm um pouco, mas cada um tem o seu talento. Existe também aqueles talentos que é para a gente usar no reino, que é falar de Jesus para as pessoas, que é cantar louvores para o Senhor, né? Então, crianças, Jesus, ele nos deu esses talentos, né? E o Senhor, o chefe da história, ele representa Jesus. Jesus, quando voltar, ele vai querer, né, que nós prestamos conta dos nossos talentos, assim como os servos. Os servos da história representam eu e você, né? Então, quando Jesus retornar, como esse chefe aqui, o patrão, retornou, ele quis saber o que os servos fizeram com os talentos deles, né? E cada um deles multiplicou, né? Investiu. Você aí tem investido nos seus talentos? Tem multiplicado os seus talentos, né? Que nós possamos ser assim, crianças, como esses servos bons e fiéis, né? Porque eles foram fiéis no pouco e sobre muitos, né, o chefe dele colocou. E assim é o que Jesus vai fazer conosco, né?
Que se nós formos fiel naquele pouquinho de talento que nós temos, quando Jesus retornar e nós mostrarmos para Ele, Ele vai colocar nós sobre o muito. Que nós possamos ser como esses servos aqui, bons e fiéis, hein? Né? Que não possamos ser preguiçosos, assim como esse servo aqui. Esse servo aqui, ele foi preguiçoso, né? Ele enterrou lá o talento dele. Você tem enterrado o seu talento? Onde está o seu talento? Né? Muitas pessoas enterram o talento, coloca lá dentro de uma caixinha, ou na gaveta, no fundinho da gaveta, ou até mesmo na terra, né? Que você possa exercer o talento que Deus te deu, que você possa multiplicar os seus talentos, né? E não esconder como esse servo mau e preguiçoso. Amém, crianças? Vamos fazer uma oração para encerrar? Vamos fazer assim, vocês fecham os olhinhos, colocam a mãozinha no coração e repete assim com a tia. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Senhor, me ajude a multiplicar e a exercer os meus talentos. Em nome de Jesus, amém. E é isso, crianças. Existe um versículo na Bíblia que fala assim, vamos ler juntos? Tá assim, ó. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. 1 Pedro 4:10. Então, criança, que vocês possam exercer o seu dom, né? Falar de Jesus para as pessoas, porque isso é um dom, né? Cantar louvores para o Senhor e aqueles outros talentos que você tem também. Amém? Anota no caderninho aí quais são os seus talentos, tá bom? Um beijo da tia V. E não sai daí que tem um louvorzinho no final, hein? Tchau! Olá, crianças! Eu sou a Dora. Gostaram da historinha dos talentos? Qual é o seu talento? O meu é cantar. Vamos louvar ao Senhor? Vier o Senhor e perguntar dos seus talentos, que dirás ao Senhor dos talentos que Cristo te deu? Multiplica-os, multiplica-os, multiplica, jovem, seus talentos, multiplica-os, os talentos que Cristo te deu. Vier o Senhor e perguntar dos seus talentos, que dirás ao Senhor dos talentos que Cristo te deu? Multiplica-os, multiplica-os, multiplica, jovem, seus talentos, multiplica-os, os talentos que Cristo te deu.